Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que, com a meditação no livro dos Salmos, nós temos uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus durante 150 dias, porque o livro dos Salmos é o livro mais longo da Bíblia. Ele tem 150 textos. E eu estou falando 150 textos porque o livro de Salmos ele não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 93, porque nós estamos usando uma Bíblia digital. E essa Bíblia digital tem como objetivo facilitar a leitura da Bíblia. Mas o livro de Salmos ele não tem capítulos. Por que ele não tem capítulos? Porque nós dizemos que um livro tem capítulos quando existe uma sequência, existe uma história. E o capítulo que vem na sequência é uma continuação do anterior. Só que o livro de Salmos não é assim. O livro de Salmos ele é formado por 150 escritos, 150 textos, que são orações, lamentações, louvores, experiências que cada autor que compôs cada salmo viveu na sua vida pessoal e escreveu aquele salmo. O livro de Salmos ele é um livro poético, então ele é um livro em que os autores que escreveram eram pessoas que estavam no relacionamento com Deus e que colocaram no papel, em forma de poesia, em forma de louvor, em forma de lamentação, aquilo que eles estavam enfrentando num momento da vida deles e como eles enfrentaram essa situação específica. Com o tempo, esses salmos foram reunidos pelo povo judeu e eles reuniram 150 desses relatos, desses textos. E eles organizaram esses salmos de uma forma que pudessem servir como um inário, como um repertório para louvarem a Deus. Tanto que o livro de Salmos, no texto original no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim, que significa louvores. Então, para o povo judeu, no texto original, o livro de Salmos ele se chama o livro dos louvores. E ele tem 150 textos, e nesses 150 textos, ele reúne vários autores de várias épocas. E um outro detalhe é que o livro de Salmos ele não está em ordem cronológica. Você pega o Salmo de número 3, de número 4, e eles foram escritos pelo rei Davi, e você pega o Salmo de número 90, que está quase no final do livro de Salmos, que foi escrito por Moisés. Moisés viveu muitos anos antes do rei Davi. Moisés foi o primeiro juiz do povo judeu. Ele foi o homem que liderou a libertação do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos no Egito. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel para irem até a terra prometida. Depois que Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto para levar até a terra prometida, teve Josué, e aí teve muitos e muitos juízes até chegar a época em que veio o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e depois que veio o rei Davi. No entanto, o Salmo 3 e 4, que foram escritos por Davi, estão no começo do livro de Salmos. E o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, está lá, quase no final do livro de Salmos. Então, o livro de Salmos ele é um livro de louvores, ele não tem capítulos, ele reúne textos que foram escritos por vários autores diferentes e esses autores diferentes colocaram em formas de poesia as suas questões pessoais que estavam passando e como enfrentaram isso no relacionamento com Deus, e por isso o livro de Salmos ele é muito
ele tem uma riqueza de experiências que podem servir para o nosso dia a dia, porque são experiências de vida que todos nós passamos, que nós enfrentamos aqui na Terra. Então, por exemplo, nós pensamos às vezes que a nossa oração não está sendo recebida por Deus. E nós muitas vezes pensamos, será que isso só acontece comigo? Quando você lê Salmos, você lê o Salmo 13, no Salmo 13 Davi fala isso. Senhor, até quando tu não me ouvirás? Até quando eu clamarei e eu não terei resposta? Até quando o Senhor permanecerá longe? Até quando o meu inimigo prevalecerá diante de mim? E aí, quando você lê o Salmo 13, você pensa, eu estou passando exatamente por isso. É o Salmo do desolado, o Salmo daquele que sente que está solitário. Mas ele termina o Salmo dizendo assim, eu cantarei, porém, louvores ao Senhor. Eu ainda louvarei o nome dele. Quando você lê o final do Salmo 13, você recebe a renovação da esperança. Você fala, Deus ainda vai me dar a resposta. Da mesma forma como Davi passou por isso, eu estou passando e sei que ele me ajudará. Às vezes, nós estamos cercados por inimigos, e esses inimigos não precisam ser pessoas, podem ser adversidades da vida, e nós sentimos-nos cercados por essas adversidades. Quando nós lemos o Salmo de número 3, lá está escrito, Senhor, como se têm multiplicado os meus inimigos e os que desejam a minha alma. Mas eu, no final do Salmo de número 3 está escrito, porém eu deitei e dormi, pois o Senhor me sustentou. Então o Salmo de número 3, ele nos fala que no meio da perseguição por inimigos, nós podemos dormir e não ficamos com insônia, porque Ele é que nos dá o sono, Ele é que nos sustenta. Do Salmo número 8, nós tiramos esperança quando nós estamos com dúvidas a respeito do nosso valor. O Salmo de número 8 diz assim, Senhor, quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que se preocupes com ele? Contudo, o Senhor o fez um pouco menor que os anjos e deu a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Quando você lê o Salmo de número 8, ali existe uma fortaleza para quem está pensando que Deus o abandonou, pensando que Deus não dá importância para ele, para ela. Deus dá importância para nós. Ele nos deu o domínio sobre as coisas que foram criadas. Quando você está abatido, você pode ler o Salmo 46, onde está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia, então eu tenho o Criador dos céus e da terra e não tenho o que temer. Tanto que no mesmo Salmo 46, no verso 10 está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus está dizendo, fiquem tranquilos, eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Ou seja, se você estiver rodeado de várias nações, ou seja, de vários adversários, ele é aquele que vai exaltar o nome dele, vai mostrar que ele é o seu Deus, que ele está com você. Por isso o livro de Salmos é um livro que tem essa oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ele nos ajuda nas horas difíceis e ele também nos motiva e nos alegra. Porque você toma o Salmo 18 e lá está escrito, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é o escudo para os que nele confiam. O Senhor é a nossa rocha, ele é a nossa segurança. Quando você lê o Salmo 121, está escrito que aquele que cuida de mim não dorme. Ele não dorme e não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, se ele é a tua sombra à tua direita, então ele está cuidando bem de perto de você. No Salmo 17 está escrito, porque ele guarda
você como a menina do seu olho. Então ele está olhando, cuidando de cada um de nós. Na hora da falta, o Salmo 23 nos conta, nos afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará segurança, não me faltará saúde, não me faltará paz, não me faltará provisão, não me faltará renovação da fé, esperança, não me faltará paciência, não me faltará o amor de Deus, não me faltará as bênçãos que louvam a Deus pela minha vida para alcançar a minha família para o reino dele. Então, não me faltará nada. Quando você se sentir deprimido ou abatido, use a declaração da palavra. A declaração da palavra é quando você está sentindo falta, mas ao invés de você olhar e dizer com tristeza que está com falta de algo, você diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor proverá, o Senhor é minha rocha, Ele é minha força, Ele me dará o que eu preciso nesse momento para passar por essa situação. A declaração da palavra é lembrar que Deus está conosco o tempo todo. E o livro de Salmos, ele também tem um aspecto didático para a nossa vida. Por que didático? Ele nos ensina. Ele começa com o Salmo de número 1, dizendo assim: bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Mas medita na lei do Senhor de dia e de noite, para fazer tudo o que nela está escrito, porque será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca secam. Mas os ímpios são como a palha que o vento espalha. Então o Salmo de número 1, ele começa dizendo: você pode ser bem-sucedido na vida, você pode ser realizado na vida, você pode ser comparado a uma árvore que está plantada do lado de um ribeiro de águas que vai dar o seu fruto e vai ter folhas que nunca secam. Folhas que nunca secam fala que você sempre vai ter esperança, alegria, renovação, e frutos que são dados na estação própria fala que você, em todas as fases da vida, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice, em todas as fases da vida você vai dar o seu resultado, você vai dar o seu fruto certo se você seguir a lei de Deus. Então os pais têm uma responsabilidade de instruir os seus filhos para que na infância tenham contato com a leitura dos Salmos e possam ter um relacionamento com Deus e possam fazer as suas orações a Deus e já, desde pequenos, conhecerem ao Deus Altíssimo e terem esse relacionamento com Deus. Além disso, o livro de Salmos, pela sua extensão de ter 150 textos, cobre praticamente a metade do ano. São 5 meses, 150 dias. Cada dia para a leitura de um salmo cobrem 150 dias. Se você coloca como propósito meditar em salmos 2 vezes no ano, você já cobriu 300 dias. Então, o livro de Salmos ele traz essa riqueza. Ele começa dizendo: você vai ser bem-sucedido se ler a palavra todos os dias e colocá-la em prática. Você vai receber o alimento diário de Deus. Você vai receber a presença do Espírito Santo todos os dias. Isso é como o ribeiro de águas. A água representa o fluir do Espírito Santo. A água da vida é Jesus também. Jesus disse: eu vou dar para todos os que me receberem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está em movimento, ele está agindo, falando com você enquanto você vai lendo a Bíblia, enquanto você vai meditando na palavra. O Espírito Santo está se movimentando e dando apoio, dando conhecimento, dando sabedoria, dando entendimento para você tomar a decisão correta em cada situação da vida, renovando a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em Deus. Por isso que o livro de Salmos, ele traz essa oportunidade.
E ele termina o livro de Salmos com o Salmo 150 que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ele começa mostrando que para ser bem-sucedido, nós devemos fugir do conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os que vivem errando. A palavra pecado vem de errar o alvo, errar o objetivo. Então aquele que bebe demais, ele erra o objetivo da vida, que é cuidar da sua saúde e usar o seu corpo para louvar a Deus. Aquele que erra no cigarro, erra com o adultério, com a prostituição, erra na formação da sua família, na organização de um lar, para que Deus esteja ali no meio da sua casa, da sua família. Então, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não para no caminho dos que erram, ele vai errar menos, porque ele vai ler a palavra e ele vai seguir o padrão da palavra e vai receber as bênçãos que vêm da palavra de Deus. Mas aquele que para no caminho dos pecadores ou senta na roda dos escarnecedores, quem são os escarnecedores? Os que ficam naquelas rodas de conversa para fazerem piadinhas que discriminam o preto, o japonês, o calvo, a pessoa que está acima do peso, que ficam ali zombando, tirando sarro, diminuindo outras pessoas, ou que ficam fazendo fofocas, inventando mentiras, calúnias, difamações contra os colegas de trabalho, os colegas de escola, os colegas de faculdade, contra os irmãos da igreja. Existem pessoas que frequentam a igreja, são os religiosos, mas que estão nas rodinhas para prestar atenção na vida dos que frequentam a igreja, dos outros que são fiéis, para ficarem falando mal dos outros. Então, quem foge de tudo isso e prioriza o estudo da palavra e a sua prática, vai receber a bênção de Deus de produzir o seu fruto na estação própria e de ter as suas folhagens que nunca secam, ou seja, vai ter sempre fé, esperança, a alegria do Senhor. Então, o livro de Salmos traz esses benefícios. Hoje, nós estamos no dia 93 desse propósito. Nós vamos meditar no Salmo 93. E o Salmo 93 é um salmo que nos traz começa um grupo, uma reunião de salmos que são chamados de salmos da realeza. Por que eles são chamados de salmos de realeza? Porque são salmos que mostram Deus como rei ou como juiz. Então, do Salmo 93 até o Salmo 99, esses salmos são chamados salmos de realeza. Esses salmos mostram Deus como rei, como um Deus que reina, como um Deus que realmente tem toda a majestade. Ele tem o domínio sobre a terra, ele governa a terra, ele julga a terra, porque ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. E quando nós lemos esses salmos de realeza, o Salmo 93 até o Salmo 99, nos próximos dias, você vai ver que os salmos falam isso, mostram Deus como rei, mostram Deus com todo o poder, mostram Deus como juiz. Nós recebemos uma convicção de que vale a pena andar no caminho certo, porque Ele é o nosso rei, e se alguém passar no nosso caminho, quiser fazer algum mal a nós, ou quiser nos maltratar, essa pessoa receberá o julgamento do grande rei. O Senhor dará o castigo para aqueles que nos fazem o mal. Nós não precisamos desejar o mal para ninguém. Nós podemos ficar em paz, seguindo o nosso caminho, sabendo que Deus está na frente, que Ele reina e está no controle de tudo. Deus é rei, Ele realmente é Senhor, Ele realmente é dono da terra. O Salmo 24 fala isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que nela habitam. Então Deus ele tem a plenitude da terra. Não se preocupe se alguma coisa está tirando a sua paz. Coloque na mão de Deus, porque Ele é rei. Ele é o Senhor dos senhores. Se você tem falta de alguma coisa, converse com o Rei dos reis. Ele tem a resposta. Se lhe falta saúde, converse com ele. Como ele é rei,
ele também tem o domínio e o poder para abençoar a sua saúde. Ele tem o domínio e o poder para decretar a mudança daquilo que você tem sofrido e que você tem passado. Creia no Senhor, porque Ele tem a sua majestade. O Salmo 93, ele é um salmo curto, tem apenas 5 versículos. Nós dividimos aqui em 3 partes. Na primeira parte, versículo 1 e 2, está aqui em cor laranja, versículo 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Versículo 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os versículos 1 e 2 do Salmo 93 mostram a eternidade de Deus. Mostram que Ele é soberano e que Ele é eterno. Ele é soberano, Ele tem todo o poder, Ele é realmente o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da terra, Ele reina sobre a terra. Ele está vestido de majestade. E veja que o versículo 1 fala: o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Ele tem toda a força. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Quem firmou o mundo foi Deus. Então o mundo também está firme e não pode vacilar. Da mesma forma como o mundo está firme, porque Deus firmou o mundo, Deus é firme. Ele coloca firmeza no mundo, ele dá firmeza para a terra, porque a firmeza, o poder, é totalmente dele. Aí o versículo 2 diz: o teu trono está firme desde então. Em outras palavras, desde que o mundo foi criado, o trono de Deus está firme. Por quê? Porque tu és desde a eternidade. Porque Deus, ele é antes do mundo. Ele que deu a firmeza para o mundo. Então, desde que o mundo está firme, Deus continua sendo Deus. Ele é eterno. Ele é antes do mundo. Agora o versículo 3. O versículo 3 e 4 nós colocamos na cor verde, porque fala que Deus, ele tem o domínio sobre a natureza. O escritor do Salmo 93, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 93. Não existe o registro de quem é o autor. Muitos atribuem a Davi. Quando as pessoas não sabem quem escreveu o Salmo, eles colocam que foi Davi que escreveu, porque Davi escreveu uma grande parte dos Salmos. Mas na Bíblia, no texto original, não existe autor. Então não se sabe quem escreveu esse salmo. O versículo 3 e 4 fala assim: os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Então ele está dizendo que os rios têm a sua força. Versículo 4: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então o versículo 3 e 4 fala que Deus é maior que as forças da natureza. Está falando aqui da força do rio, mas Deus é maior do que a força dos rios e também de qualquer força que exista na terra. E por último, versículo 5: muito fiéis são os teus testemunhos. Ou seja, se Deus fala que alguma coisa é de uma forma, você pode acreditar em Deus. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, se Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o que reina sobre tudo, se o Senhor é o que tem o domínio sobre os rios, sobre toda a natureza, e se o Senhor é fiel nos seus testemunhos, nós devemos ser santos, nós devemos respeitar ao Senhor. Por isso que ele fala: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Santidade é uma palavra que vem de santo. A palavra santo significa separado. E separado do quê? Separado do ordinário, separado do que é comum, separado do que é do mundo, separado do que é mortal. Por isso que nós dizemos que Deus é santo. Quando nós dizemos santo, 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 nós estamos dizendo: o Senhor é extraordinário, o Senhor não é comum.
O Senhor é altíssimo, o Senhor está na mais alta das alturas. O Senhor não está na terra, o Senhor não é como alguém comum. O Senhor é altíssimo, o Senhor é extraordinário, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é aquele que reina sobre toda a terra. Então, quem quer chegar até Deus deve se separar do pecado, deve respeitar e dar reverência a Deus, reconhecendo a santidade dele. Então, quando ele fala assim, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Ou seja, quem busca a Deus e vai até a casa do Senhor deve reverenciar, honrar, respeitar, considerar que Deus é santo e merece toda a reverência e honra e glória, todas para Ele, porque Ele é eterno e criou todas as coisas. Então ele fala assim, o Salmo 93, honre a Deus acima de tudo. Reconheça que Ele reina, que Ele tem majestade, que Ele tem poder sobrenatural. Ele governa sobre todas as forças da natureza. Ele é muito maior do que qualquer força. Aqui no caso fala da força dos rios, mas ele é maior do que todas as forças que podem existir na Terra e todas juntas são mais frágeis do que o poder que ele tem. O poder que ele tem é muito grande e a santidade convém à casa do Senhor. É necessário que respeitemos a Ele e tenhamos essa santidade, cuidar da nossa vida para honrar a Deus, porque Ele realmente é Rei, Ele é digno de toda glória, todo louvor e de toda honra. Essa é a leitura do Salmo 93 e fica um convite para você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você precisa recebê-lo. Deus, ele é esse Rei poderoso, mas ele é bondoso e ele olhou para a humanidade, viu que nós estávamos cheios de pecado e não podíamos ter santidade. Então ele enviou o Filho dele, Jesus, para assumir a forma humana, para morrer numa cruz, e pelo sangue que ele derramou ali, todos os que recebem ele são perdoados dos pecados e são limpos dos seus pecados. Quando nós recebemos a limpeza dos pecados, a purificação dos pecados, nós nos tornamos santos. Nós ficamos separados do pecado. O Senhor nos limpa. Então nós podemos chegar perto de Deus e sermos filhos dele. E é isso que Deus quer para todos nós. Ele é Rei, mas Ele quer a salvação de todos. Ele quer ver você como príncipe, como princesa. Ele quer ver você como filho dele, como filha dele. E para isso, basta que você receba Jesus e ande em santidade. E como eu vou andar em santidade? Talvez você esteja perguntando. Quando você recebe Jesus, ele dá o Espírito Santo para nós. E o próprio Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará tudo o que vocês precisam para poderem me seguir. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ajudar você a andar no caminho certo e a andar em santidade, que é o que convém na casa do Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus, receba Ele agora. Como que eu faço? Você faz uma oração junto comigo, repete essa oração com fé no coração e você vai receber Jesus. Ele vai entrar com o Espírito Santo na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me limpa de todos eles. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para ficar comigo até chegar no céu
Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor, para liderar a sua vida e para ser o seu Salvador. Quer dizer que você reconhece que tem pecados e que precisa do sacrifício de Jesus. Você recebeu esse perdão, agora você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Se você morrer agora, você entra no céu porque o seu nome está no livro da vida. E você pediu para ter o Espírito Santo aqui nessa vida, para poder seguir a Ele. Ele vai estar com você. Sempre que você sentir um aperto no coração, quando você estiver fazendo alguma coisa errada, é o Espírito Santo te avisando. Isso não está certo. Então, preste atenção a esse sinal. Leia a palavra e preste atenção que o Espírito Santo vai dar alertas a você, ensinando você a segui-lo. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que você não precisa adorar a nenhuma imagem e a nenhum santo. Porque no Salmo 115 está escrito que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés, mas não andam. Todos aqueles que adoram as imagens se tornarão semelhantes a elas. Isso está escrito no Salmo 115. Significa que Deus considera que todos os que adoram imagens ficam paralisados, ficam sem terem as suas orações ouvidas. As suas orações serão ouvidas quando você orar diretamente a Jesus. Ele está do lado direito de Deus, recebendo as orações dos santos e falando para o Pai, intercedendo por nós. Você pode confirmar isso lendo 1 João, ali no capítulo 2. Lá está escrito que se nós pecamos, nós temos um advogado junto de Deus, que é Jesus. Ele pode advogar e nos justificar do pecado. Então agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo. Se batize nas águas. Se batizar nas águas é mergulhar o seu corpo todo em águas para dizer: toda a minha vida pertence a Jesus agora. E depois disso, você deve participar da ceia. Comer um pão que representa o corpo de Cristo que foi partido por nós, e beber o cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Sempre que você participa da ceia, você está recebendo força espiritual pelo pão, está recebendo a purificação dos pecados daquele período pelo sangue de Jesus. Então, siga Ele nessa vida e você estará na vida eterna. Nos encontraremos na vida eterna. Quando chegar o final de tudo, nos encontraremos lá no céu para a glória do Senhor. Deus reina, Ele está vestido de majestade. Vamos honrar e reverenciar o grande Rei, porque só Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Só Ele derramou a salvação sobre todos nós, e só Ele reina eternamente, desde a fundação do mundo e de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, na graça e na paz de Cristo.